Esse é o tipo de caso que, se não existissem provas, ficaria difícil de acreditar que foi real. Hoje eu vou contar pra vocês um dos casos mais inacreditáveis que eu já vi até agora. Quem é? Vamos começar falando sobre a família Brober, que era formada pelo casal Robert, mais conhecido como Bob, e Mary Ann Brober e suas 3 filhas, Jen, Karen e Susan. A família morava na cidade de Pocatello, em Idaho, e eram donos de uma floricultura local. Bob trabalhava na floricultura, enquanto Mary Ann cuidava da casa e das filhas. Era a década de 70 e naquela época Pocatello era uma cidadezinha bem pequenininha, sabe? Aquelas cidadezinhas típicas de interior, com pouco mais de 26 mil habitantes, onde todo mundo se conhecia. Era o local perfeito para criar os filhos porque era calmo e seguro. E a presença íntima ali das pessoas na vida uma das outras era super comum. Fosse em um aniversário ou em um jantar após o culto de domingo na igreja do bairro. E foi em um desses cultos da igreja que a família Brober conheceu Robert Berchtold e a família dele em meados de junho de 1972. Robert era casado com Gayle e os dois tinham 5 filhos, que eram praticamente da mesma idade das filhas de Bob e Mary Ann. Vocês já podem imaginar que as duas famílias tiveram muita afinidade, né? Tanto Bob quanto Robert eram comerciantes, então eles tinham muita coisa em comum. E de toda a família, Robert foi o que mais chamou a atenção, porque ele era um homem muito educado e tinha uma energia ali muito cativante que conquistava todos à sua volta. Não demorou muito para as duas famílias virarem grandes amigas, os pais se tornaram melhores amigos e as crianças também. E com essa super aproximação, Robert começou a ser chamado de Bi pelas meninas da família Brober. Gente, eu tentei chamar ele assim, mas eu não consigo, porque na minha percepção, na minha cabecinha, é muita intimidade e não me desce. Então eu vou continuar chamando ele de Robert, beleza? Tá, como eu estava dizendo, Robert era muito querido ali pela família Brober e quase todos os dias ele visitava a residência da família. Com isso e com seu jeito todo carismático e brincalhão, Robert também ganhou o coração e a confiança das filhas do casal, tanto que elas viam Robert como um segundo pai e ele parecia ali gostar bastante delas, parecia retribuir todo esse afeto paterno, mas tinha uma delas em especial que Robert dava muito mais atenção, que era a filha mais velha do casal, a Jen. Jen Brober nasceu no dia 31 de julho de 1962. Na época, ela tinha por volta de 10 anos de idade e era uma criança super carinhosa e brincalhona. Como eu disse a vocês, o Robert dava muito mais atenção a Jen desde o início. Ele vivia ali tirando foto dela, gravando vídeos da menina, brincava mais com ela do que com as irmãs dela. E só por aqui vocês já podem notar, né, que algo estava muito errado nessa relação. Mary Ann e Bob já tinham notado ali essa preferência dele pela Jen, mas acreditavam que era apenas questão de afinidade. Bem, ao decorrer do tempo, Robert ia se aproximando mais e mais da família, ganhando ali cada vez mais a confiança de Bob e Mary Ann. As duas famílias viajavam com muita frequência juntas e as crianças também dormiam na casa uma das outras, né? E ali o Robert ia se aproximando, ia ganhando espaço e descobrindo todos os pontos fracos da família Brober. E ao longo do tempo, Robert conseguiu colocar Bob e Mary Ann na palma da mão dele. E vocês não vão adivinhar como ele fez isso. Vocês não estão preparados para as coisas que eu vou começar a contar agora. Nem eu tô preparada e olha que eu já vi esse caso 1 milhão de vezes. Ele começou primeiro por Bob. Um certo dia, Robert foi até a floricultura e disse que precisava conversar com Bob. Os dois então saíram de carro e durante o caminho, Robert começou a falar que estava muito infeliz no casamento dele e que Gayle, a esposa dele, estava cada vez mais fria. E nisso ele foi desabafando até que eles chegaram em um local afastado. Nesse local, Robert continuou dizendo o quanto se sentia triste e tal, até que ele disse pro amigo que precisava da ajuda dele para se aliviar, porque já fazia muito tempo que não dormia com a esposa e precisava muito, muito mesmo da ajuda dele. E o que vocês acham que Bob fez?
Bob ajudou. Bob masturbou Robert. Depois disso, os dois fingiram que nada aconteceu e aquilo passou a ser o segredo dos dois, que era exatamente, o que o Robert queria. Depois foi a vez de Mary Ann. Robert passou a ligar praticamente todos os dias para conversar com ela e os dois ali passavam horas e horas no telefone e com o tempo ele começou a pedir que Mary Ann levasse o almoço dele no trabalho, E é claro que ela ia. Quando Mary Ann chegava, Robert elogiava ela, elogiava a comida dela e em certo dia os dois acabaram se beijando. Não passou disso, mas ela acabou ali se apaixonando por ele e da mesma forma que aconteceu com Bob, Mary Ann e Robert fingiram que nada aconteceu e seguiram suas vidas, com um segredo entre os dois. Ao longo de 2 anos, Robert foi tecendo uma armadilha ali ao redor da família, ganhando a confiança e acumulando segredos. Tudo isso com um único objetivo, Jen Brobeck. Durante esse período, tiveram várias ocasiões em que os pais dela poderiam ter notado que algo estava muito errado e que aquele homem era um perigo constante para as filhas deles, mas principalmente para a Jen. No entanto, parecia que eles estavam completamente cegos, acreditavam, que aquele homem jamais faria nada de ruim contra uma garotinha que considerava ele como um pai. Querem exemplos de situações alarmantes? Então bora lá, se preparem para passar raiva, tá? Robert conseguiu convencer os pais de Jen a construir um muro, no quarto que ela dividia ali com a irmã, com a desculpa de que a menina precisava de mais privacidade. Teve situações em que as duas famílias viajaram juntas e em uma dessas viagens a Jen se lembra de ter acordado no meio da noite e ter visto Robert andando pelado pela casa que eles tinham alugado. Quando ela e as irmãs iam ali dormir na casa da família de Robert, todo mundo dormia junto, inclusive os adultos, e teve uma vez que a Jen acordou ali sem calcinha e Robert estava dormindo atrás dela. Quando ela acordou, ficou sem entender nada e perguntou o que tinha acontecido, para ele, e ele falou que ela tinha se mexido a noite inteira e que provavelmente a calcinha estava incomodando e ela mesma tirou sem ver. Eu sei, isso é revoltante. E pode ser que vocês estejam se perguntando como ela acreditou nisso, Ou porque os pais dela aceitavam esse tipo de coisa. E, gente, primeiro, a Jen tinha apenas de 10 a 11 anos de idade. Ou seja, ela era uma criança. Era muito fácil enganar ela, principalmente uma pessoa que ela confiava tanto e que os pais também, confiavam. Então, eu acredito que quando esse tipo de coisa acontecia, a Jen acreditava ali nas explicações do Robert, até porque, ele era o adulto da situação. E acredito que na maioria das vezes ela nem contava aos pais porque achava que aquilo era normal. Voltando aqui, porque se vocês já estão revoltados com o que contei até agora, sinto muito em informar, mas essa história fica muito, mas muito pior. Chegou um tempo em que o Robert começou a dormir, sim, gente, dormir, na mesma cama da Jen durante 4 noites por semana. Ele disse a Bob e Mary Ann que tinha conversado com o psicólogo dele sobre a fixação que ele tinha na Jen e o psicólogo disse que aquilo era consequência dos abusos que ele sofreu na infância. E orientou que como forma de tratamento ele dormisse 4 noites da semana na mesma cama que a Jen. E aí ele falou que se Bob e Mary Ann não tivessem acreditando, eles poderiam ligar ali para o psicólogo que ele explicaria tudo para eles. Sim, gente, ele conseguiu convencer os pais dela com esse absurdo e dormiu na mesma cama da Jen durante 6 meses. Gente, eu não sei, viu? Mas esse cara deve ter sido o homem mais manipulador que existiu na face da Terra. Porque só assim para explicar tudo isso. E olha que eu tô me segurando para não xingar os pais da Jen. No dia 17 de outubro de 1974, Jen estava com 12 anos na época. Nesse dia, Robert ligou para Mary Ann e perguntou se ele podia levar a Jen para andar de cavalo. Mary não gostou da ideia e disse que naquele dia a filha tinha aula de piano e no dia seguinte ela tinha escola. Mas Robert continuou ali insistindo bastante. Disse que poderia ser depois da aula de piano, que ele poderia até buscar a Jen na aula. Disse também que a menina queria muito ir.
Aí, né, Marianne disse que ia conversar com Bob e ver o que ele diria. Porém, Bob não deixou e mesmo assim, Robert ficou insistindo até que Marianne deixou Jane ir, mas sem o pai dela saber. Então, depois da aula de piano, Robert foi buscar a menina e assim que ela entrou no carro, ele deu 2 comprimidos para ela, dizendo ali que era para ela tomar para evitar a alergia do pelo do cavalo. Nem preciso dizer, né, que isso era mentira. Na verdade, aqueles comprimidos eram indutores de sono e poucos minutos depois que a Jane tomou, ela apagou. E aí, enquanto isso, as horas iam passando e nada dos dois voltarem para casa. Os pais da Jane começaram a ficar preocupados, né? E a essa altura, Marianne já tinha contado a Bob o que tinha acontecido, né? Que tinha deixado a menina ir, mesmo sem a autorização dele. Com a demora, os dois começaram a pensar que talvez tivesse acontecido alguma coisa. Tipo, o pneu do carro tinha furado, né? Ou até mesmo o carro tinha ali quebrado. Mas, ao mesmo tempo que eles estavam preocupados porque estava ficando tarde, eles também estavam super tranquilos, né? Porque a Jane estava com Robert, o homem que eles confiavam bastante e que na cabeça deles, né, a Jane estava super segura. Mais tarde, naquele mesmo dia, Gail, a esposa do Robert, foi até a casa dos Browers saber o que tinha acontecido, porque o marido dela não tinha voltado para casa e ela estava ficando ali super preocupada. Nisso, os três ali conversando sobre a situação, a Gail foi e sugeriu que eles chamassem a polícia, né, só para garantir que os dois estivessem bem. Mas a Mary disse que não precisava chamar a polícia, que tinha certeza que eles estavam bem e que provavelmente o carro tinha quebrado, mas que logo eles estariam de volta. E nisso, gente, foram se passando dias. Vocês têm noção dessa situação? Um homem adulto desaparece com a sua filha de 12 anos e você acha que é a coisa mais normal do mundo. Ok, né? Depois de 2 dias, né, desaparecidos, os pais da Jane finalmente decidem ligar para a polícia. Nesse dia era um final de semana e a delegacia local estava fechada, mas os policiais passaram ali o número de outra delegacia que ficava na cidade mais próxima e disseram que se fosse uma emergência, Marianne, que estava com eles, né, no telefone, ela poderia ligar que eles iam dar um jeito de resolver. Só que apesar do apoio dos policiais, e nós sabemos o quanto isso é raro, né? Pois é, Marianne resolveu não ligar para a delegacia mais próxima e, segundo ela, não queria incomodar os policiais porque era final de semana. A ligação só foi feita 5 dias depois, no dia 22 de outubro. Durante a ligação, Mary falou que estava preocupada com os dois que ainda não tinham voltado para casa e depois de ouvir isso, os policiais acharam aquilo muito estranho e então encaminharam um agente especial para conversar com os pais da Jane para tentar entender melhor aquela situação que era no mínimo muito bizarra. Eles explicaram tudo para o agente, mas sempre falando, né, que o Robert era uma pessoa boa, um grande amigo da família e que eles estavam muito preocupados porque os dois ainda não tinham voltado para casa, depois de 5 dias desaparecidos. Os policiais levaram horas para fazer os dois entenderem, para entrar na cabeça deles, né, que eles estavam falando de um sequestro e que a filha deles corria perigo. Então, depois de falar com Bob e Marianne, os policiais foram falar com Gail, a esposa, né, de Robert. Nessa conversa, eles descobriram que além do carro, a família também tinha um trailer e depois ali de colher todas as informações, os policiais começaram a investigar o caso profundamente para encontrar os dois. O carro que o Robert saiu no dia do desaparecimento foi encontrado abandonado em um parque estadual. As chaves ainda estavam dentro do carro, mas a porta do passageiro tinha sido arrancada e os vidros da janela também estavam quebrados. Além disso, haviam várias manchas ali de sangue dentro do carro e com isso os policiais começaram a trabalhar com a hipótese que o Robert e Jane tinham sido sequestrados. Mas aí
Aí eles perceberam que no local tinha pegadas ali de uma pessoa adulta e que também tinha a marca de pneus de um veículo muito grande, que se encaixava com pneus de um trailer, e eles lembraram, né, que Gale disse que a família tinha um trailer. Depois disso, os policiais começaram a trabalhar com a linha de que o Robert tinha armado toda aquela cena para parecer, né, que ele também tinha sido sequestrado. Como não tinha marcas de pegadas de criança, eles imaginaram que a Jen estava desacordada quando foi colocada dentro do trailer. Depois de montar essa linha de investigação, agora eles precisavam divulgar nos jornais para tentar encontrar o quanto antes esse trailer e evitar, né, uma coisa bem pior. Todos os policiais foram avisados sobre o que estava acontecendo e um alerta ali foi acionado para as fronteiras do Canadá e do México. Enquanto a polícia procurava esse veículo, outros agentes começaram ali a investigar a vida de Robert e a entrevistar pessoas próximas a ele. Uma dessas pessoas foi o irmão dele, que contou aos policiais que desde jovem ele era um pervertido sexual, que na adolescência tinha abusado da própria irmã mais nova deles. Com aquela informação, tudo ficou ainda pior, porque agora a polícia estava lidando com um pedófilo e aquele sequestro só significava uma coisa: a Jen estava correndo um grande perigo. Durante a investigação, o agente responsável pelo caso começou a descobrir sobre as coisas ali que ele fazia durante os 2 anos de convívio com a família Brober, que eu já falei pra vocês. Lembram? Dormir com a Jen na mesma cama, construir um muro para separar os quartos das 2 irmãs e várias situações alarmantes. A polícia também descobriu que o psicólogo que passou ali o tratamento para o Robert dormir com a Jen realmente existia, mas que ele já tinha perdido a licença há muito tempo. E como se isso ainda não fosse bizarro o suficiente, esse psicólogo tinha gravado uma fita falando várias coisas nojentas ali relacionadas a abusos infantil, e o Robert ouvia essa fita com a Jen toda vez que ele ia dormir na casa dela. Agora vocês devem estar se perguntando onde o Robert e Jen estavam. Voltando um pouco para o dia do sequestro, depois que a Jen acordou, ela notou que estava dentro de um trailer e que estava com as pernas e as mãos amarradas na cama. Para deixar tudo aquilo ainda mais aterrorizante, ela começou a ouvir 2 vozes muito estranhas que vinham ali de um aparelho de tocar fitas. As vozes não pareciam humanas, então ela percebeu que parecia ali a voz de alienígenas. As criaturas, entre aspas, né, se identificaram como Zeta e Zetra e disseram que a Jen era metade humana e metade alienígena e que tinha uma missão muito importante na Terra. Olha o nível do absurdo. A missão era o seguinte: a Jen deveria ter relações sexuais com o Robert, que foi escolhido por eles, né, para ajudar ela a cumprir essa missão, e que os dois deveriam ter um filho e que esse filho iria salvar o planeta Terra do ataque desses alienígenas. Ainda disseram que ela deveria cumprir essa missão até os 16 anos e, se caso ela falhasse, a irmã dela, Susan, seria abduzida para cumprir a missão no lugar da Jen. Vocês têm noção do que é falar isso para uma garota de 12 anos que vivia ali na década de 70, que não tinha rede social, não tinha internet para se informar sozinha? Imagina a cabeça dessa menina. Ela estava passando por uma verdadeira lavagem cerebral. E eu não culpo a Jen, gente. Sinceramente, eu não culpo a Jen, porque ela era uma garota, e se os pais dela, que eram adultos, acreditavam no Robert, imagina ela. Tá, depois de ouvir isso, ela notou que o Robert também estava no trailer, ele estava todo machucado e confirmou que eles tinham sido abduzidos e que precisavam cumprir essa tal missão. A Jen realmente acreditou nisso. Ela disse que estava muito atordoada e também estava muito assustada, mas que confiava nele e que queria salvar os pais e as irmãs. Então, ela aceitou a missão. Jen foi dopada a maior parte do tempo. Enquanto estava ali desacordada, ela foi estudada diversas vezes por aquele homem que ela e a família confiavam tanto. Durante esse tempo, o Robert mostrava à menina vários livros ali sobre sexo, explicava tudo aquilo que eles estavam fazendo e, por acreditar na missão, ela deixava ele fazer tudo aquilo. E isso durou
35 dias. Até que o Robert resolveu ligar para o irmão, aquele que falou para a polícia que ele era um pedófilo, lembram? Então, na ligação, ele pediu ao irmão para avisar os pais da Jen que tinha casado com ela no México. E só para contextualizar aqui, parece que naquela época a idade mínima para se casar no México era 12 anos. Mas o Robert precisava da autorização dos pais da Jen para oficializar o casamento nos Estados Unidos. Na ligação que fez ao irmão, Robert mandou ele avisar os pais dela que só voltaria se eles autorizassem o casamento dos dois. E por incrível que pareça, gente, isso aqui contém ironia, tá? Mary Ann e Bob não permitiram que isso acontecesse. A polícia então grampeou o telefone do irmão de Robert para tentar ali, rastrear a ligação, as próximas ligações que ele fizesse. E bingo! Em uma dessas ligações, a polícia conseguiu rastrear e encontrar os dois. Eles estavam em Mazatlán, no México. Robert foi preso e os dois foram levados para uma delegacia do México. Mas Jen já havia sido doutrinada de que não poderia falar nada do que aconteceu naqueles dias, muito menos falar sobre a missão e que deveria se afastar de todos os homens, incluindo seu próprio pai. E aqui chega mais uma parte bem estranha. Na delegacia, a polícia permitiu que Jen fosse conversar com o Robert por alguns momentos ali, mesmo sabendo que ele era um pedófilo e que tinha sequestrado ela. Bem, nessa conversa, Robert falou para Jen que era para ela falar para a família, que ele tinha apenas levado ela ali para uma viagem de férias e que tinha cometido apenas um erro indo longe demais. Avisou também que a Jen não podia falar nada sobre a missão, nem sobre os tranquilizantes que ela tomou e muito menos sobre as relações sexuais que eles tiveram. Disse que se ela revelasse essas coisas, a irmã dela ficaria cega e os ETs matariam o pai dela, sequestrariam a irmã dela, a Susan, para cumprir ali a missão e que a Jen morreria porque ela iria evaporar. Depois disso, os pais da Jen foram até o México, resgataram a menina e quando ela percebeu que o Robert ia ser preso, ela ficou indignada, revoltada com os pais por estar deixando a polícia tratar ele daquela forma. Podemos chamar isso de síndrome de Estocolmo, só para lembrar que ela tinha apenas 12 anos e acreditava 100% no que os alienígenas falaram para ela. Depois disso, a Jen voltou com os pais para os Estados Unidos e o Robert ficou um tempo ali preso no México. Durante esse tempo, ela foi examinada por médicos que não encontraram nenhum sinal ali de violência sexual e o ímã dela não estava rompido. Mas isso não significa que ela não foi estuprada por ele, porque ela foi. Depois de passar uns dias preso no México, Robert foi levado de volta para os Estados Unidos, acusado de sequestro e continuou preso enquanto respondia ali o processo. Os pais da Jen ainda tentaram conversar com ela, sobre o período que ela ficou com o Robert no trailer, mas ela se recusava a falar qualquer coisa para eles e ficava insistindo que eles tinham feito ali uma viagem de férias e que amava de todo o coração o Robert. E apesar de toda essa loucura, a família fez o possível para a vida dela voltar ali ao normal, mas nessa época ela se distanciou muito do pai, exatamente ali por causa das ameaças, que o Robert fez. Jen contou em uma entrevista que nesse tempo distante ali do Robert, enquanto ele estava preso, ela tinha muito medo do que poderia acontecer se não cumprisse a missão e que aqueles dias foram um inferno na mente dela. Ela disse que ficava pensando como iria cumprir a missão, já que precisava do Robert e ele estava preso, que ficava pensando ali que seria culpa dela se o pai morresse e se o mundo acabasse. Depois que a polícia prendeu o Robert, os agentes pediram que a família da Jen cortasse todo o contato com a família dele, mas isso não aconteceu. Então, na véspera de Natal, Gale foi até a casa dos pais de Jen e exigiu que eles retirassem todas as queixas contra o marido dela. Caso contrário, ela iria expor todos os segredos deles para a comunidade. Tanto o ato que Bob fez com Robert, quanto o beijo que Mary e ele deram. Os documentos que ela levou anulavam todas as acusações e, ao assinar, os pais dela negavam que o Robert tinha sequestrado a Jen e feito tudo o que fez, durante os 35 dias. E pasmem, Bob e Mary Ann assinaram. Quando eu assisti isso, gente, eu tive que voltar, sério, umas 3 vezes pra ver se eu não tava ficando doida, porque, sério,
Mas é verdade, sim, eles preferiram manter a imagem deles limpa ali na hipocrisia do que proteger a própria filha. Depois disso, as queixas foram retiradas, mas mesmo assim ele foi julgado. Porém, os pais da Jen também se recusaram a participar ali do julgamento e como não tinham testemunhas, Robert foi solto. Em liberdade, ele se mudou sozinho para outra cidade e começou a trabalhar na loja de carros do irmão. E se você acha que isso não pode piorar, calma que dá sim. Mesmo estando em outra cidade, ele sempre ia para Pocatello ali nos finais de semana, ficava com a esposa e os filhos, ia para a igreja e vivia a vida como se nada tivesse acontecido. Na verdade, as pessoas da comunidade estavam ficando com pena dele. Sim, gente, estavam ficando com pena dele, dizendo: nossa, que bom que você está se reerguendo e vai dar tudo certo no final, fica tranquilo. Até porque, se vocês pararem para pensar, depois que os pais da Jen tiraram as queixas contra ele, para a comunidade, a vítima agora era ele, que foi acusado e preso injustamente. E sabe o que aconteceu? Depois de um tempo, os pais da Jen voltaram a conviver com o Robert, mesmo depois de tudo que ele fez com a filha deles. Gente, eu tento ser imparcial contando os casos, eu juro, mas sério, tem cada coisa, viu, que é impossível. Tá, nessa nova aproximação, o Robert conseguiu ir até o quarto da Jen e conversar com ela. Nisso, ele voltou a enfiar aquelas baboseiras na cabeça dela de que os dois precisavam cumprir a missão e que a humanidade dependia deles para ser salva e toda aquela lorota, que eu já contei pra vocês. Nessa época, a Jen tinha ali por volta de 13 anos, mais ou menos, e ela disse em uma entrevista que amava o Robert de verdade e que acreditavam que eles realmente teriam uma família e salvariam o mundo. Ela chegou a falar pra mãe que sentia a falta dele, que queria casar e ter muitos filhos com o Robert. E aí o Robert percebeu que Bob nunca deixaria ele ter um relacionamento ali com a Jen, então passou a mirar em Mary Ann, que ele sabia que sentia alguma coisa por ele. Então, na primavera de 1975, Robert começou a ligar para Mary Ann várias vezes e eles começaram a conversar praticamente todos os dias. E nisso ele começou a dizer que queria muito ver ela, que estava com muita saudade e pediu que ela fosse visitar ele na cidade que ele estava morando. Mary foi e lá Robert disse que estava apaixonado por ela. Você acha que ela acreditou? Sim, acreditou. Robert pediu para ela se divorciar de Bob e ir morar com ele. A partir daquele dia, os dois começaram a ter um caso e nesse mesmo dia, Mary Ann teve relações sexuais com o sequestrador da própria filha, o pedófilo. O caso dos dois durou 8 meses. Durante esse tempo, Robert se encontrou 11 vezes com Mary e conseguiu ver a Jen 9 vezes, que era o que ele realmente queria. Nessas 9 vezes que ele se encontrou com a Jen, ele conseguiu transar com a menina 2 vezes. Quando Robert percebeu, que Mary Ann não iria se separar, que não ia pedir o divórcio, ele mesmo ligou pro Bob, contou sobre o caso dos dois e falou ali o tempo que eles estavam juntos. Por incrível que pareça, Bob ficou super revoltado com isso e acabou pedindo o divórcio e a custódia das filhas. Mas a Mary não aceitou o pedido de separação, disse que não queria ficar longe das filhas e nem se separar. Ela falou com o advogado dela e perguntou o que podia fazer para não perder a custódia das filhas. E o defensor falou o óbvio: se afastar de Robert, terminar o caso e pedir ali perdão ao marido, que quem sabe ele desistia do divórcio. E foi o que ela fez. Pediu perdão ao marido, disse que não queria mais nada com Robert e que não iria falar ou ter qualquer tipo de contato com ele. Bob, muito inocente, acabou perdoando e os dois se acertaram. Depois disso, Robert se mudou para outra cidade e lá ele comprou um parque de diversão pequeno e passou a trabalhar. Quando a Jen ficou sabendo disso, ela pediu para os pais para deixar ela ir trabalhar nesse parque durante o verão, só que eles não permitiram. Depois de ser completamente proibida de ver o Robert, a Jen começou a ficar super rebelde. Passou a brigar com os pais e as irmãs, mudou totalmente a personalidade e ficou super agressiva, não queria falar com ninguém. Tudo isso porque queria ficar perto daquele homem. Então, sabendo disso, o Robert ligou para Mary Ann e disse que se eles não deixassem a Jen passar o verão com ele, ela iria fugir de casa, pedir carona de formas mais perigosas que existem até conseguir chegar até onde ele estava. E que o mais seguro era eles levarem a Jen até onde ele estava.
Segundo Marianne, ela ficou com medo que isso realmente acontecesse, então decidiu levar a filha, mesmo o marido sendo totalmente contra isso. Marianne deixou a filha com Robert e eles ficaram morando juntos durante 2 semanas em um trailer que ele estava vivendo. Durante esse tempo, Robert dizia para a Jen que iria se separar da esposa, pasmem, ele ainda estava casado, e que após isso, os dois iriam se casar, construir uma família e seriam felizes. E a Jen realmente queria isso, ela amava aquele homem nojento, por mais doentio que pareça, a Jen não conseguia enxergar que tudo aquilo era errado e que ela era a única vítima, nessa história toda. Depois que essas 2 semanas acabaram, a mãe dela foi buscar a garota ali e ela simplesmente não queria ir embora, queria ficar com aquele homem a todo custo, e depois de muita briga, Mary conseguiu levar ela de volta para casa. Porém, pouco tempo depois, a Jen fugiu de casa e deixou uma carta falando que ia sim ficar com o Robert e que não era para os pais e nem ninguém ir atrás dela, e que se isso acontecesse seria ainda pior, que se eles insistissem iria acabar afastando ela de vez para sempre da vida deles. Também dizia na carta que ela iria ficar bem e que era para eles deixarem ela viver a vida dela em paz com o homem que ela amava. Só que o Robert sabia que a polícia não iria deixar isso acontecer, então ele ligou para os pais da Jen e disse que a Jen não estava com ele e que não tinha ideia de onde ela foi parar, que nem sequer ela falou para onde estava indo. Olha a perversidade desse indivíduo. Ainda colocou pressão nos pais da Jen, dizendo que talvez ela estivesse se drogando, se prostituindo, sabe? Falando um monte de coisa. Sério, gente, esse homem fez um verdadeiro inferno na mente da garota, um inferno na vida dos pais negligentes dela, e quando a menina simplesmente decide ir por conta própria, fugir com ele para ficar com ele, ele continua fazendo esses jogos psicológicos. Nisso, os dias foram passando e mais uma vez os pais da Jen não acionaram a polícia, e para explicar ali essa atitude, eles disseram que é porque não queriam que o caso, fosse novamente para a mídia, e só acionaram a polícia 2 semanas depois. Nesse meio tempo, Robert também desapareceu do radar da polícia e só dava notícias por meio de telefonemas. Isso durou vários meses, com a polícia ali procurando pela Jen, a família dela desesperada atrás de notícias para saber se ela estava bem. E durante esse tempo, o Robert ligava várias vezes para os pais dela, chorando, dizendo que estava preocupado com ela, mas a polícia sabia que ele estava envolvido no desaparecimento mais uma vez. Durante essas ligações, a polícia tentava grampear o telefone para rastrear e descobrir onde ele estava, mas não conseguia. Até que depois de um tempo, a polícia finalmente descobriu que o Robert estava morando em um trailer em Salt Lake, e ao chegarem lá, eles descobriram que o Robert tinha um verdadeiro altar com fotos da Jen, pôsteres, quadros e tudo que vocês possam imaginar. Só que para a polícia ele continuou afirmando que não sabia onde a Jen estava e que também estava procurando por ela. É que no dia 11 de novembro de 1976, mais de 100 dias depois do desaparecimento, a polícia descobriu que a Jen estava em um internato católico em Los Angeles, matriculada ali como sendo filha do Robert, com o nome falso de Jane Tobler, e a polícia ainda descobriu que o Robert disse às freiras que ele era um agente da CIA, e ele falou isso para caso alguém fosse até o internato procurar por ele ou pela Jane, ninguém falasse porque era sigiloso. Depois de tudo isso, Robert finalmente foi preso e a Jane foi levada de volta para casa. Após isso, a garota se fechou completamente, não falava com ninguém e parecia estar muito confusa e deprimida. Ela falou ali durante a entrevista que naquele momento, exatamente naquele momento, ela estava completamente perdida e não conseguia mais entender nada do que estava sentindo e nem do que estava acontecendo. E o inferno não parou por aí, claro que não, 31 dias depois da Jane voltar para casa, a floricultura da família dela pegou fogo e a polícia descobriu que o Robert pagou 2 pessoas para colocar fogo no local. A polícia ainda chegou ali a prender os homens, esses 2 homens, mas não conseguiram provar o envolvimento do Robert. Agora, além dos sequestros, Robert também estava sendo acusado de fingir ser agente da CIA. Ele foi julgado, mas conseguiu provar ali insanidade
e foi condenado a apenas 6 meses de prisão em um hospital psiquiátrico. E essa pena branda foi graças aos pais da Jen, que retiraram as primeiras queixas, né, do primeiro sequestro. Se não fosse por isso, ele teria recebido pelo menos 20 anos de prisão. E a Jen passou por uma longa batalha entre a sua real personalidade e a que era fruto ali de um trauma. E apesar de ter cortado praticamente todo o contato com Robert, ela ainda pensava muito na missão, né, e tinha medo do que iria acontecer quando ela completasse 16 anos. Jen só entendeu que tudo aquilo era uma mentira quando o aniversário dela de 16 anos chegou e nada aconteceu. Ninguém morreu, os pais, as irmãs e o planeta continuaram ali perfeitamente bem. Depois de completar a idade limite que os alienígenas estabeleceram para a missão ser concluída e ter certeza que nada de ruim aconteceria. E eu acho que eu não falei, mas vocês são inteligentes, né? Devem ter entendido que a voz dos alienígenas era a voz de Robert distorcida. Depois de entender isso, Jen contou para os pais tudo o que aconteceu durante o sequestro, contou sobre os alienígenas e tudo que eu já falei aqui para vocês, né? 28 anos depois, Jen e Mary Ann escreveram um livro contando tudo o que a família passou. Esse livro foi publicado em 2003 e conta detalhadamente todos os traumas que elas sofreram após conhecer esse monstro. Depois da publicação, as duas começaram a fazer palestras em eventos ali sobre sequestros e abusos. E claro que o Robert não gostou das coisas que as duas escreveram no livro e começou a desmentir tudo. Começou a procurar a mídia dizendo que a Jen tinha inventado essa história sobre os alienígenas e que a Jen viajou e fugiu com ele de livre e espontânea vontade. Ainda disse que os pais deixavam ele ter acesso à filha em troca de favores sexuais. Explanou tudo, desde o ato que Bob fez com ele no carro até o caso que ele teve com Mary. Além disso, Robert não parava de tentar entrar nas palestras e nos eventos até que a Jen conseguiu ali uma ordem de restrição contra ele, mas ele só parou de verdade de perseguir ela depois que atropelou acidentalmente um motociclista que fazia a segurança dela em uma dessas palestras. Depois disso, ele foi preso e a polícia ainda encontrou uma arma com ele, então dessa vez ele foi preso por agressão e posse ilegal de armas. Uma semana antes da sentença dele final sair, Robert cometeu suicídio dentro da prisão. Após a publicação do livro, 6 mulheres entraram em contato com a Jen e contaram que foram abusadas sexualmente por Robert na infância. Depois de muito tempo, elas também descobriram que ele só cumpriu 1 ano de prisão por ter estuprado uma dessas crianças. Hoje, Jen tem 61 anos. Além do livro que ela e a mãe escreveram juntas, ela também se tornou atriz, na verdade, uma ótima atriz, participou ali de várias séries, entre elas Criminal Minds. Ela casou, teve um filho, mas infelizmente o casamento não durou muito tempo. Apesar ali de todos os anos, Jen ainda ficou com várias sequelas de todo o trauma que ela passou, e ela chegou a dizer em entrevista que não consegue manter um relacionamento por muito tempo por causa de tudo isso. Mas apesar de tudo, ela continua seguindo a vida e tenta ser feliz. Mary Ann e Bob continuaram casados até a morte de Bob em 2018. Em 2017, a Netflix lançou um documentário chamado Sequestrada à Luz do Dia, de 1 hora e 31 minutos, contando esse caso, e foi através dele que eu fiz esse gigantesco vídeo para vocês. O documentário conta muitas outras informações, é bem mais completo e muito mais difícil de assistir, porque o seu cérebro se recusa a acreditar que tudo isso foi real, que esse cara foi capaz de manipular todas essas pessoas e fazer tantas barbaridades, né, sem ser preso devidamente. Caso vocês queiram assistir, vão lá, mas assistam com cautela, porque ele é bem mais pesado do que esse vídeo. Em 2022 foi lançada a minissérie A Friend of the Family, baseada no caso da Jen, e vocês podem assistir ela na Netflix. E aqui fica um alerta: não confiem nas pessoas. Não podemos confiar nem nas pessoas da nossa própria família, quem dirá em pessoas de fora. Principalmente, gente, essas pessoas que demonstram ser perfeitas demais, sabe? E que principalmente demonstram afeto demais por uma criança que não tem
nenhum vínculo ali sanguíneo. Resumindo, não confiem em pessoas e eduquem, gente, eduquem seus filhos. Alertem eles sobre esse tipo de situação, que não é certo adulto e nem mesmo outras crianças tocarem no corpo delas, principalmente ali em áreas íntimas. Eu sei que para algumas pessoas pode ser constrangedor, né, ter esse tipo de conversa com os filhos, mas coloquem na cabeça de vocês que se vocês não educarem e alertar eles, outras pessoas de fora e mal intencionadas irão, mas farão isso de uma forma totalmente distorcida. E esse foi o caso de hoje. Me digam o que vocês acharam de toda essa loucura, deixa aí nos comentários, que eu quero muito saber. Quero saber se vocês sentiram a mesma coisa que eu estou sentindo agora, porque sério, gente, não importa quantas vezes eu assisto documentários sobre esse caso ou que eu assista vídeos falando sobre esse caso, a sensação vai ser sempre a mesma. Eu fico indignada, revoltada, chateada, tudo com Ada que vocês possam imaginar, eu tô sentindo agora. Sério, até fica difícil, gente, de acreditar que isso foi real. Depois que você fala em voz alta, é pior ainda a sensação. Então já deixa aí o que vocês acharam desse caso, a opinião de vocês sobre todas as pessoas envolvidas, né, nele, que eu vou querer muito saber. E é isso, gente. Não esqueçam de deixar o like, por favor, que vocês sabem, né, que é muito importante para o crescimento do nosso canal. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo com algum aí viciado em casos criminais como eu e você. Aproveita também e compartilha esse vídeo com alguma pessoa que você acha que não conhece esse caso ainda, tá? Se você ainda não foi inscrito, se inscreva. Tá esperando o quê? Venha fazer parte do meu clã, que toda quarta-feira tem caso novo por aqui, tá? Me segue lá no meu Instagram também, que todos os dias eu tento aparecer por lá, mas levo mini casos que vocês amam. E é isso, gente. Eu acho que todos os avisos já foram dados, né? Então se cuidem, não falem com estranhos, bebam água. É lei aqui, tá? Os membros desse canal serem todos hidratados. Quero ver todo mundo bebendo água. E aguardo vocês na próxima quarta. Tchau!